Como é difícil falar de um livro que guarda consigo tantas mensagens, tantas complexidades como o Cartas a um Jovem Poeta, de Rainer Maria Rilke. Olá, leitores! Como estão vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Aqui é a Jaque e esse vídeo é para falar sobre Cartas a um Jovem Poeta, de Rainer Maria Rilke, incluindo as cartas que o jovem poeta Franz Capu enviou para Rilke. Então, eu li esse livro tão aclamado, tão conhecido, né, na história da literatura, na cultura pop, na sociedade, que é o Cartas a um Jovem Poeta, nessa edição que inclui as cartas também do jovem poeta e não só do Rilke. Publicada pela editora Planeta, com tradução da Cláudia Dornbusk. E se você gosta desse tipo de conteúdo literário, falando sobre livros, como essa videoresenha que eu tô fazendo agora, já se inscreve nesse canal para ficar de olho no que mais vai chegar por aí. Pois bem, a edição que eu li, esse livro tão famoso, então, foi essa, publicada pela editora Planeta, que eu gostei muito dessa edição. Foi uma edição que eu comprei no sebo e maravilhosa, novinha, foi super em conta também o preço, fiquei muito feliz de ter encontrado, inclusive. E nesse livro, então, tem uma nota de tradução, uma introdução escrita por Capu, as cartas do jovem poeta para o Rilke e as cartas do Rilke respondendo, então, esse jovem poeta, que com certeza é a parte mais deliciosa do livro, vendo o Rilke se dedicando ali a ajudar esse jovem a responder as suas questões, a orientar para a vida e para a carreira artística. Então, são essas duas grandes searas, dá para se dizer, que são abordadas aqui nesse livro, tanto questões relativas a uma vida artística, à própria criação, quanto questões relativas à própria existência. Aqui também tem um texto de pós-fácil do Eric Englob e um texto do Freud também, que se chama Sobre a Transitoriedade, que eu achei bem interessante, é o último texto aqui do livro publicado nessa edição da editora Planeta. Então tá bacana demais essa edição aqui, tem muitos textos, tem muitas referências, muitas notas também. Tem um texto do Capu que eu achei interessantíssimo, que ele também publicou num jornal, bem legal. Os poemas que o Capu mandava pro Rilke ler, inclusive tem alguns aqui também. Uma edição muito boa para ler Cartas ao Jovem Poeta, esse grande clássico, né, da literatura mundial. O que seriam essas cartas a um jovem poeta, então? São cerca de 10 cartas trocadas entre os dois entre os anos de 1903 e 1908, e essas cartas elas têm feito muito sucesso ao longo do tempo. As edições dessas cartas são feitas de formas diferentes, em algumas só tem as cartas do Rilke para o jovem poeta, por exemplo. E pessoas de diferentes lugares do mundo, em diferentes tempos, em diferentes condições, têm se identificado com essas cartas, têm encontrado consolo para suas questões nesses conselhos concedidos pelo Rilke para esse jovem poeta. Então eu fiquei muito acalentada também com essas cartas que eu li ali no início de janeiro. Lembrando que, uma parte aqui, fazendo uma parte no vídeo, esse é um dos livros que tá na minha listinha de 10 livros para ler em 2024. Então, check no primeiro livro, né? E já quero dizer que as leituras dos diários da Virginia Woolf estão em andamento, do volume 3, né? E em breve vou começar um outro livro aí da minha lista, vou pegar um livro ali que não é diário e que não é ensaio, né, pra ler. Ainda não sei qual, vamos ver qual que vai me chamar. Se vocês quiserem assistir o vídeo de 10 leituras que eu planejei ler em 2024, vou deixar aqui na descrição o link pro vídeo. Me digam o que tem lá que vocês querem ver eu resenhando aqui em seguida. Me deem sugestões também do que vocês mais querem ver, para quem sabe influenciar a minha escolha das próximas leituras do ano conforme essa lista. O Capu, ele conta na introdução que ele estava lendo um livro do Rilke na academia militar que ele estudava, quando um padre chamado Horacek se aproximou e contou então que Rilke tinha sido aluno dele.
E aí, depois eu vi os comentários do padre sobre o escritor, que o Capu resolveu enviar para o Rilke os próprios esboços poéticos, os próprios escritos que ele vinha elaborando. Ele queria pedir opiniões para o Rilke sobre o próprio trabalho artístico. E assim eles iniciaram uma troca de correspondências que depois acabou sendo publicada, então, depois da morte do Rilke, inclusive, e se tornou um dos textos mais famosos do Rilke, inclusive. Essas cartas são mais famosas do que a própria poesia dele. E, enfim, só para vocês terem uma ideia da dimensão que ganhou esse texto, que o Rilke nem soube em vida que tinha sido publicado, então foi uma publicação póstuma. O Rainer Maria Rilke é um dos grandes escritores em língua alemã. Ele nasceu em Praga no ano de 1875 e faleceu na Suíça em 1926. Ele teve alguns problemas de saúde ao longo da vida, então dá para perceber que ele faleceu bastante jovem aí, né, com 50 anos. E na primeira carta que o Rilke escreve para Capu, ele diz que ele já começa abordando alguns assuntos muito complexos, como, por exemplo, sobre a crítica aos seus versos. O Capu quer saber o que ele acha dos textos dele, dos poemas dele. O Rilke diz que não acredita na crítica porque ela não atinge as obras de arte e acaba gerando apenas mal-entendidos, alguns felizes e alguns infelizes. Ele dá essa opinião. E ele diz também, né, pro Capu, que é para ele que os versos dele não têm ainda uma veia própria. São esboços pessoais, mas que não tem ali uma voz que seja dele mesmo, que é para ele, então, partir em busca disso. É muito interessante como o Rilke aconselha Capu a parar de procurar respostas para sua escrita poética fora dele mesmo. Ele manda os poemas para um lugar, para outro, pedindo opinião, querendo saber se aquele texto tá bom. E o Rilke diz que é para ele olhar para dentro de si, né, explorar as motivações que levam ele a escrever, perceber se ele seria capaz de morrer, inclusive, caso fosse impedido de escrever. Então ele fala que assim, as respostas sobre continuar escrevendo não é depender da aprovação de fora, de editores, de poetas que você admira. As respostas para você continuar escrevendo seus poemas, tentando melhorar seus poemas, tentando encontrar então sua veia própria, elas estão dentro de ti mesmo. Inclusive então essa resposta se você deve ou não continuar escrevendo. E aí o Rilke diz assim pro Capu: se chegar à conclusão de que você precisa escrever, né, que é realmente uma necessidade da tua vida se dedicar para a escrita, então você vai construir toda a sua vida em torno dessa necessidade. E a vida, nas horas mais indiferentes, se tornaria símbolo, então, uma espécie de testemunho dessa necessidade pela escrita, dessa necessidade que se torna meio que vital. E os conselhos são todos assim, numa profundidade imensa sobre o fazer artístico, né? Começando aqui, o fazer da escrita, esse trabalho, né? Que muitas vezes se torna um grande desafio, né? Na vida dos escritores, que é escrever algo que responda às próprias necessidades antes de tudo, né? Antes de buscar aprovação fora, né, se dedicar profundamente àquela tarefa como se dela dependesse a própria vida. É muito legal os conselhos que o Capu recebe do Rilke por meio dessas cartas. Alguns deles aqui que eu achei maravilhosos. Ele diz assim: desvie dos temas gerais e busque refúgio no cotidiano, nas tristezas, nos anseios. Ele pedia para descrever tudo com muita sinceridade na própria escrita. Utilizar as coisas ao redor, construir imagens dos sonhos, das memórias. Rilke dizia para o Capu que nenhum cotidiano é pobre demais para quem deseja criar. E se você não está conseguindo ver riqueza criativa no seu cotidiano, tá achando o seu cotidiano muito pobre, talvez seja o teu olhar que precisa ser apurado, o teu olhar como escritor. O Rilke dizia pro Capu para buscar na infância, se tivesse preso, sem nenhuma condição, sem nada para observar, sem nada para se inspirar, sem nada para viver, né, sem nenhuma experiência da qual pudesse
retirar matéria para o próprio trabalho criativo, para o próprio trabalho escrito e poético, que buscasse na infância, nas sensações desse passado, nas memórias desse tempo, não só para fortalecer a própria escrita, não só para criar a partir daquilo, mas para fortalecer também a própria personalidade e também ampliar uma solidão que era uma morada fundamental para esse trabalho, segundo Rilke. Inclusive, ele vai falar sobre a questão da solidão muitas vezes, provavelmente porque o trabalho de escrita também exige, né, esse distanciamento do mundo, né, esse afastamento para que ele seja possível de ser realizado. E aí Rilke dizia para o Capu, a partir disso, os ruídos do mundo lá fora vão ficar cada vez mais distantes e você vai conseguir, então, ouvir e encontrar a sua voz. Para Rilke, a obra de arte boa é aquela que surge a partir da necessidade. Então, por isso que ele diz para Capu buscar no íntimo dele se ele realmente precisava escrever. Se a escrita era algo que ele queria fazer mais que tudo na vida, se ele morreria caso fosse impedido de escrever. Isso coloca muito peso, né, nessa questão da escrita. As indicações de leitura do Rilke para Capu. O que ele sugere para o Capu ler? Ele disse que dos livros, poucos são indispensáveis para um escritor, mas ele recomenda que leia a Bíblia, que leia os livros do autor dinamarquês Jens Peter Jacobsen e também cita Poe como uma leitura importante. Ele diz para viver nesses livros, para amar esses livros, para aprender com esses livros, e diz também que ele aprendeu muito, Rilke, né, que ele aprendeu muito sobre criação com o Jacobsen, então o escritor dinamarquês, e com Rodin, o escultor. Então, bacana como ele traz para as cartas também esse diálogo com outras formas artísticas que não só a escrita, né? Ele aprende sobre o processo criativo com Rodin, que é um escultor. Eu adorei a frase do Rilke sobre a leitura, que está na página 40 dessa edição. Ele diz assim: sempre nos tornamos ainda mais fruidores a cada leitura, mais gratos e, de certa forma, melhores e mais simples no olhar, mais profundos na fé na vida, e na vida mais bem-aventurados e maiores. Eu achei lindo. Eu acho que a cada leitura a gente pode aprender muitas coisas novas, sentir muitas coisas novas. Nem sempre isso vai se traduzir num grande aprendizado imediato, numa grande lição, né? Mas só de ter novas vivências, novas experiências que podem se dar com a leitura, já são pequenas transformações, pequenas mudanças que se dão dentro de nós, pequenas viradas de chave ou um pequeno giro ali que nem uma virada toda e que se tornam fundamentais na nossa vida. Muito legal como o Rilke também diz para o Capu ter paciência. Aqui na página 41 tem um trecho que ele diz assim, ó: ser artista significa não calcular, nem contar, amadurecer como a árvore que não apressa suas seivas e tranquilamente permanece de pé nas tempestades da primavera, sem o medo de que depois não venha o verão. Isso é sobre fé, né? É sobre paciência no processo criativo, é sobre acreditar que você vai chegar em algum lugar, né? Com um texto, com um poema, com uma elaboração. Eu gostei muito desse trecho, porque eu já senti muitas vezes, quando eu tô escrevendo, escrevendo artigos acadêmicos, por exemplo, ou escrevendo pequenos textos para o Instagram sobre um determinado livro. Às vezes eu não sabia no que aquela minha ideia ia dar e eu simplesmente fui fazendo anotações, fui refletindo, fui construindo ali um pensamento aos poucos e de repente eu tinha um esqueleto e de repente eu tinha um texto. A escrita exige essa confiança, né? Você ficar ali trabalhando em algo que você ainda não vê o todo, você não vislumbrou todo o processo. Isso às vezes é muito difícil para nós humanos que queremos controlar tudo, queremos ter garantias, né? E o trabalho criativo, ele é um trabalho de paciência, ele é um trabalho de confiança, é um trabalho lento, né, que vai exigir que você saiba lidar com essas variáveis ali confusas, né, e que você não desista delas até conseguir dar esse sentido que você deseja para um texto, para um poema, para um artigo, para um livro, para um romance ou
o que quer que seja que você deseja criar. E os conselhos do Rilke, eles vão para além da escrita e também são sobre a existência, sobre a vida pessoal, né? Como eu já falei lá no começo do vídeo para vocês, o Capu, nas cartas, ele escreve sobre o que ele tá vivendo, sobre as dúvidas que ele tá seguindo carreira militar, mas ele também sonha em ser um artista, ele sonha em ser um poeta. Então ele expressa todas essas dúvidas, as distâncias que ele tem com a família, questões sobre a vida pessoal dele, sobre os amores, sobre a vida sexual, inclusive. É muito interessante como ele tem essa confiança, né, de contar tudo para Rilke, e ao mesmo tempo Rilke se dedica com tanto carinho a responder todas essas questões, com tanta dedicação, sabe, a pensar sobre tudo aquilo que aquele jovem poeta traz para ele, e ele responde nas cartas com muita atenção, e ele diz algo que eu achei fundamental também, que é sobre ter paciência com as coisas não resolvidas, que conversa com isso que eu já vinha falando anteriormente, né, de confiar no processo. Também fala sobre viver as perguntas com calma, sem pretender encontrar as respostas para tudo num determinado momento ali, conforme a própria vontade. Ele diz assim, viva no meio das suas perguntas, né, pelo tempo que for necessário, e de repente as respostas vão estar ali, você vai estar vivendo já as suas próprias respostas. E para nós, pessoas tão ansiosas, né, com tudo na vida, querendo resolver tudo para ontem e sofrendo com a impossibilidade, já que a gente não consegue resolver tudo para ontem, né, esses trechos foram, assim, maravilhosos de se ler, sabe, vindos lá desse escritor que escreveu isso há mais de um século, né, para esse jovem poeta. Aqui, o trecho na página 56, o Rilke diz assim: tenha paciência diante de todo um não resolvido em seu coração e que tente acarinhar as próprias perguntas como quartos fechados e como livros escritos em uma língua muito diferente. Não pesquise agora em busca de respostas que não lhe podem ser dadas, porque não poderia vivê-las. E trata-se de viver tudo. Viva as suas questões agora. Talvez algum dia, sem perceber, o Senhor estará aos poucos vivendo dentro da resposta. Eu achei muito legal essa coisa, né, de aceitar com confiança aquilo que vier, acolher as experiências que chegam, né, sem concentrar tanto em ódio, não que você não possa odiar as coisas que chegam, às vezes você vai odiar, né, mas aí você odeia, aí depois passa, né, você não vai ficar rememorando e odiando pro resto da vida. É muito lindo tudo que ele traz aqui. Ele fala também sobre o prazer. Ele diz que, na página 57, o prazer físico é uma vivência sensorial que não é diferente do mero olhar ou da sensação pura com que uma bela fruta preenche a língua. É uma experiência grande e infinita que nos é dada, um conhecimento do mundo, a abundância e o brilho de todo o conhecimento. Ele diz também pro jovem poeta fazer bom uso das experiências físicas, sensoriais, sexuais, que não coloque tudo isso como distração na vida, mas como pontos culminantes, que viva intensamente tudo que for viver. Eu achei lindos esses conselhos. Na página 59 tem uma frase linda que diz assim: não se deixe enganar pelas superfícies, é nas profundezas que tudo se torna lei. Então, Rilke dá conselho também para o Capu sobre os pais, sobre o relacionamento com os pais, que ele tem dificuldades também, se sente muito distante da família. Ele fala para ter paciência com as pessoas que estão envelhecendo, que temem a solidão, que não exija muita compreensão dos pais, nem conte muito com os conselhos, mas confie naquele amor que está guardado para ele e que vem da própria família, como uma herança ali garantida, como uma bênção, para que ele possa chegar mais longe. Então esses conselhos também são muito bonitos, né? Tudo que o Rilke traz em forma de conselho. Ele diz também para o jovem poeta fazer as coisas que são difíceis, porque elas valem a pena. Eu achei esse conselho muito legal. Diz também para ser curioso diante do mundo e corajoso também diante dos mistérios da vida que são inexplicáveis. Ele diz que o medo e você paralisar diante do medo é algo que empobrece a existência. Tem uma frase na página 107 que é linda, diz assim: mas só quem está preparado para qualquer coisa, quem não exclui nada, nem o mais enigmático, viverá a relação com o outro como algo vivaz e sorverá ao máximo a sua própria existência. É muito bonito como o Rilke direciona então os seus conselhos de uma forma
a incentivar que o jovem poeta viva seus processos, viva suas doenças, suas crises, né, seus problemas, que conviva com essas perguntas, com as dúvidas, que não adie a própria vida, né, que viva aqueles momentos de uma forma intensa, que as respostas vão chegar, né, um pouco dessa confiança, né, dessa fé na vida, né, que ele tenta passar nessas cartas. Então não são aqueles conselhos vazios, aquele tipo de lição tóxica, né, que a gente vê muito por aí e que tenta motivar, mas na verdade não são motivadoras, né, e só acabam refletindo, incentivando um determinado tipo de vida que às vezes acaba não fazendo bem para a maioria de nós. Os conselhos do Rilke são humanistas, eles são críticos, eles são generosos, eles indicam um caminho de respeito a si mesmo, um caminho de amorosidade, de compromisso também, para essa construção do jovem poeta como ser humano e como artista. O Rilke diz que a vida é generosa e abundante. Fala sobre as dúvidas e as autocríticas e diz que elas podem ser boas se a educarmos. Sempre que as dúvidas surgirem ou que aquela voz na nossa cabeça estava ali falando sobre algo que não vai ser possível, que pergunte, que interroga, que exija provas, que exija argumentos. Eu achei isso fantástico. E assim, a dúvida, ela vai se transformar numa aliada e não numa destruidora de sonhos. Ele discute muito, então, essas questões mais no cunho existencial e também com relação aos processos criativos e não muito questões políticas e sociais, não que isso tudo não possa ter também um cunho político, né? No pós-fácil, o autor fala que essas cartas que o Rilke mandava para amigos e para as pessoas que ele mal conhecia, como o Capu, tinham muita fama, essas cartas, então, era lendária a fama dessas cartas que ele escrevia. Fala também que o Capu, ele fez parte do exército austríaco, depois trabalhou também como redator, editor, jornalista, escreveu romances de entretenimento, inclusive. Parece que ele e o Rilke se encontraram uma vez num restaurante e ele queria que o Rilke ajudasse ele a publicar uns poemas e acabou não dando muito certo o encontro. E depois eles também se encontraram numa estação de águas na Suíça, no último ano de vida do Rilke. Eu trouxe esses apontamentos aqui porque eu gostei muito das lições trazidas nesse livro. Como eu disse, é um livro que consola, que apoia, que dá caminhos, não só para um caminho como artista, como poeta, como escritor, mas também ele fornece muitos pontos de reflexão sobre a própria vida e eu gostei muito da experiência de ler Cartas a um Jovem Poeta. Me contem aqui se vocês já leram, deixem uma curtida nesse vídeo se vocês gostaram, mandem para alguém que vocês acham que também pode gostar desse vídeo e desse canal. Um abraço e até o próximo vídeo.